Fala pessoal, tudo bem? Iniciando o primeiro podcast bem fora da caixinha. Tenho certeza que será um podcast marcante para a sua vida. Hoje nós estamos com uma bancada bem especial aqui com nosso amigo Leonardo Batista, nosso amigo também Luquinhas e o nosso convidado que hoje se encontra aqui é o nosso pastor Anderson Magalhães. Tô com o advogado do meu lado. Lembrando, Aí, ó. Pedro, que tudo isso é para edificação, Com certeza. um aprendizado e Com algo certeza. que eu tenho certeza que será marcante para os ouvintes. Meu pastor Anderson Magalhães. Quem é o pastor Anderson Magalhães hoje? Rapaz, pergunta boa, hein? Pastor Anderson Magalhães hoje é um pastor grato a Deus por tanta coisa que passou e sobreviveu, com uma mentalidade totalmente renovada, porém com muitas feridas também. E hoje é um bom dia para a gente trazer à tona alguns temas que precisa ser exposto. Amém. Amém. Você pode fazer sua apresentação, pastor? Até para a gente te conhecer, para o público te conhecer? Pessoal, você que está nos ouvindo, seja de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, eu tenho certeza que esse primeiro podcast do Bem-vindo ao Fora da Caixinha vai ser extremamente edificante para você que teve uma experiência boa com o Evangelho, para você que teve uma experiência ruim com o Evangelho, para você que decepcionou alguém no Evangelho e para você que foi decepcionado. Então eu tenho certeza que Deus vai falar contigo através desses vasos humildes, pecadores, mas que carregam em si a misericórdia e a graça de Deus sobre as suas vidas. Amém. Faz uma apresentação. Pessoal, quem? eu me chamo Anderson Magalhães, eu tenho 39 anos de idade, tenho uma filha linda chamada Analice. Eu já galguei bastante no ministério, 19 anos, né? Já fui pregador itinerante, já abri igreja, já preguei em grandes congressos, já rodei o Brasil. Enfim, estamos aí. E 2026 vamos viver um novo capítulo da nossa vida, um capítulo totalmente renovado, mais experiente, totalmente mais sábio, mais decisivo. E o melhor de tudo isso é que as experiências que a gente viveu e sobreviveu mudou a nossa vida, né? Tirou a nossa religiosidade e hoje a gente vê o evangelho de uma forma diferente, bem fora da caixinha. Meu pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta, escutando um pouco, além de te conhecer, escutando um pouco da experiência que você nos contou agora. Eu queria fazer uma pergunta, e a pergunta que eu te faço: a igreja faz bem ou faz mal? Dependendo da igreja, ela faz bem, dependendo da igreja, ela faz mal. Eu acho até que existem igrejas que eu sei que é talvez impactante o que eu vou dizer, mas algumas igrejas fazem um serviço, um desserviço para algumas comunidades. Quando eu digo de comunidade, eu não digo de comunidade, favela em si, comunidade, né, num todo. Por que que eu falo isso? Porque quando Jesus não é o centro da igreja, quando ele é posto em uma cabine onde ele não pode se expressar, onde ele não pode ser ele, ali nós temos uma igreja, mas nem toda a igreja de Cristo é de Cristo. Ou nem toda a igreja de Cristo, Cristo está. Então, se Cristo não está naquela igreja, não tem porquê daquela igreja existir. Ela acaba fazendo um desserviço para a sua localidade. Então, eu acho que a igreja, ela precisa existir, ela tem que existir, ela sobreviveu, ela vai continuar sobrevivendo até o arrebatamento de Cristo, ela é fundamental para a sociedade, mas, dependendo de quem governa e administra, chega a ser prejudicial. Pastor Anderson, dentro desse contexto que o senhor está dizendo, e acredito que o senhor tem experiência para poder falar sobre vivência, sobre coisas benéficas para o reino e também coisas maléficas. Dentro de tudo isso que a gente está abordando aqui, a gente vai conversar mais ainda. Qual o recado que o senhor daria hoje para um líder que está liderando uma igreja?
Um líder jovem ou um líder com a idade mediana na qual o sistema diz que ele tem que ter? Qual o recado que o senhor daria hoje para esse líder? Então, Léo, sinceramente falando, 99% das igrejas, elas fazem parte de um sistema. A igreja hoje, ela é seletiva para tudo, né? Ela é seletiva para apoio, ela é seletiva para perdão, ela é seletiva para levantar-se. Dificilmente hoje você não vê uma igreja dentro da caixa. Dificilmente hoje você vê uma igreja fora da caixa. Dificilmente hoje você olha para a igreja e fala, nossa, que igreja sadia. Então, assim, o único conselho, e é o conselho principal para qualquer líder, ame as suas ovelhas. Fazendo isso, cumpre a Bíblia inteira. E quando eu digo amar, não é amar a fase, é amar a pessoa. Porque, por experiência própria, o mais fácil que se tem é amar o momento, é amar a fase. A igreja, ela está preparada para perdoar quem falha, quem erra, quem escorrega? Não. Por quê? Porque muitas das vezes o microfone que é posto para ser uso, para chamar a atenção daqueles que estão lá fora, você consegue ver, ouvir uma palavra de misericórdia quando é para converter. Mas quando é para perdoar, a igreja ainda tem esse déficit nela. A igreja não sabe perdoar. Perdoar que eu digo líderes, pessoas que já tiveram um posto, um lugar de destaque. Rasgando aqui o verbo, a igreja ela não está preparada para chegar, levantar alguém que caiu e falar, olha, eu continuo apostando em você. E eu sou uma prova viva disso. Nesse contexto, então, pastor Anderson, quantos amigos ministerialmente que esteve na labuta com o senhor, que o senhor ajudou, que o senhor formou, ligou para o senhor nos momentos difíceis que o senhor passou? Então, Léo, haja visto, nós fundamos, abrimos pontos de pregação, saímos, deixamos determinadas pessoas. Nós, sete pontos de pregações que se tornaram igreja. Eu, com muita misericórdia, retirei pessoas do baile, que eu já preguei muito em baile, ônibus, hospitais, centro da cidade. Pessoas que a gente pegou do mundo, sabe? Discipulou, tratou, batizou, ensinou e enviou. Hoje são pastores, né? Graças a Deus a gente tem filhos na fé que são pastores até hoje, têm as suas devidas igrejas e tudo mais. E a gente fica feliz em ver o crescimento de cada um. Sendo que quando se trata de amigos, é o que eu falo, as pessoas elas amam a sua fase, elas amam o seu momento, entende? Mas quando se trata de amigos, aí o negócio é mais complicado, porque Jesus andava com 12, quando ele queria desabafar, ele chamava 3, mas somente um ele chamou de amigo. Entende? E esse que ele chamou de amigo nem fazia parte do ministério. É triste dizer isso, mas hoje é mais fácil você ter uma amizade simples e sincera no mundo do que dentro da igreja. Pastor, vou fazer uma pergunta ao senhor. No caso, hoje a igreja, ela age mais como pai acolhedor ou como um irmão que rejeita? Como um irmão que rejeita. Por quê, pastor? Porque você está se baseando em quê? Isso aí eu posso dizer baseando conforme, por exemplo, a passagem do filho pródigo. Tá, vamos lá. Entendeu? Lucas, hoje eu não congrego em nenhuma igreja, eu não faço parte de nenhuma membresia, sabe? Eu oro na minha casa, eu ouço meus louvores, eu vou para o monte sozinho, eu faço a minha busca pessoal, mas não é que eu esteja apoiando os desigrejados, não é isso. Só uma experiência rápida. Sim. Em um determinado local aqui perto, aqui pertinho da Barra, um tempinho atrás, eu estava muito magoado por algumas coisas que aconteceu, e aí uma pessoa insistiu para a gente poder ir para essa determinada igreja. Pô, vamos lá e tal, parará e pererê, pastor presidente é show de bola, e realmente era. Sim.
que pastor incrível, sabe? Ele não tinha tanto estudo, não tinha tanto conhecimento, mas era o que eu falei, o cerne dele era o amor às almas, e é o principal. Ele amava de verdade, sendo que, infelizmente, a assessoria dele não era boa, sabe? Uhum. A vice-presidência dele não era boa. E aí eu relutei muito e ele me queria que eu pregasse, eu relutei demais, tá? De verdade, eu relutei durante meses, e aí ele queria que eu pregasse, eu preguei. E cada um tem a sua forma de se expressar, né? De verbalizar uma palavra que ele foi ortogada. Ele gostou e ele colocou o culto, nos deu o culto na nossa mão de quinta-feira e o culto de X pessoas foi para Y. Um avivamento começou a acontecer e tudo mais, tal, parará e pererê. Sendo que a galera do time, né, os apoiadores, não estava muito satisfeito com algumas coisas. Ciúme, porque a gente sabe que tem muita vaidade no Tem, ministério, sim. né? Infelizmente. O que aconteceu? O pastor presidente veio a falecer. Muito triste, aí o velório dele, o enterro e tudo mais. Quando o pastor presidente veio a falecer, eu estava em casa almoçando. Uhum. E aí bateram na porta. Quando bateram na porta, minha filha abriu para ver quem era. Quando foi ver, era o vice-presidente, que era o filho dele. Ele foi, falou: seu pai tá? Minha filha falou assim: ele está. O pai, fulano de tal, tá te chamando. Eu falei: "Ô, tudo bem, meu amigo? Pai, não sei o que, tudo bem. Pode vir aqui fora? Pode. Tava ele e o outro pastor, que era amigo dele, falou assim: pô, queria te fazer um convite. Eu falei: não, pode fazer. Então, eu queria te convidar para você ser retirado da nossa igreja. Caramba. Você não é bem-vindo na nossa igreja porque a visão não bate, sabe? Algumas coisas na nossa igreja a gente quer mudar e tudo mais. Queria pedir para você e sua família não frequentar mais a nossa igreja. Isso no mesmo dia, um dia depois. Foram 5 dias depois da morte do pastor. Esse é retrato do que a gente tem vivido hoje como igreja, né? 5 dias depois da morte do pastor, a gente estava almoçando, né? Diga-se de passagem, eu não relutei, Uhum. eu sei quem eu sou em Cristo. Sim. Falei: tudo bem, meu amigo, a igreja é sua, a rua é minha. Obrigado por tudo, Deus abençoe, e tá tudo certo. E aí é o que aconteceu. Por que eu tô falando sobre a questão da rejeição, Lucas? Porque o pai sempre vai estar de braços abertos, cara. É verdade. É verdade. O pai sempre vai estar. E o pai não é assembleano, tá? O pai não é metodista. O pai é literalmente universal, não a igreja, tá? Ele é É universal. universal, é verdade. Entende? O pai, ele pensa totalmente fora da caixinha. Por que eu falo isso, Lucas? Porque o filho pródigo estava afastado da casa do pai? Tava. Concorda comigo? Sim, sim. O filho Concordo. pródigo estava afastado. Sim. O irmão do filho pródigo estava na casa do pai? Tava. Tá. Concorda comigo? Concordo. Dentro da casa do pai. Mas ele estava afastado dentro da casa do pai. Então hoje a gente vive em um mundo onde existem 213 milhões de brasileiros, 65% da nossa população é cristã, protestante ou não, católico, enfim. E um número em massa de pessoas se convertem anualmente no Brasil. A problemática disso tudo é que o pior afastado não é aquele que sai, Lucas. É aquele que permanece dentro da casa do pai. É verdade. Tem gente pregando afastado, cara. Tem gente cantando afastado. Tem gente pastoreando afastado. Tem gente com carteirinha, sabe? Enfim. Então, dentro desse contexto aí que o senhor falou, algo me chamou a atenção porque é liderança. É um pastor que poderia abraçar, poderia dar oportunidade, fazer desenvolver, mas ele preferiu matar. E hoje em dia o que tem feito com que, infelizmente, as nossas igrejas tratem ou tratam, né, aqueles que falham, que erram, que têm uma evidência, é agir dessa forma, de forma ciumenta, de forma egocêntrica. Acha que são deles, né? Algo que acha que só é como se fosse propriedade deles, na realidade, né? Meu pastor, gostaria de fazer uma pergunta, baseado nisso tudo que já foi falado aqui. Uma dessas feridas que você teve no meio da sua caminhada, ela te levou um pouco... As feridas te levam ao esfriamento? Se você não continuar olhando para Cristo, sim. E alguma dessas feridas que você sofreu no meio da sua caminhada, ela fez você se esfriar por algum momento? Repensar? É. Sim. Como eu repenso até hoje.
E baseado no que a gente estava falando aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 15, que é a passagem do filho pródigo, em algum momento já depois que você repensou, você já caiu em si, como o filho pródigo caiu em si, já teve vontade de voltar, mas no meio do caminho teve alguma dificuldade? Então, Pedro, é o que eu falei para você. Algumas igrejas que a gente passou e teve a oportunidade de contribuir ministerialmente, os pastores são muito dono do pensamento das pessoas, sabe? Dono do altar, dono da Bíblia, dono do Espírito, dono do céu. Os pastores hoje eles têm a mania de tirar do céu e colocar no inferno, colocar no inferno e colocar no céu. Alguns pastores são seletivos com seus perdões. Se você faz parte da cúpula, e aconteceu um fato essa semana no Brasil, todo mundo sabe o que eu estou falando. Se você faz parte da cúpula, você tem perdão. Se você não faz parte da cúpula, você não tem perdão. Então, assim, o que era pecado na época de Cristo continua sendo pecado hoje. Entende? Então, Pedro, respondendo a sua pergunta, eu quero voltar a congregar, faço minhas orações, dou a minha contribuição financeira, tá bom? Ajudo pessoas, abençoo vidas. Semana passada mesmo, sábado, fiz uma ação, ninguém sabe, só de fato a minha irmã sabe. Fiz uma ação, abençoei uma casa, a casa ficou feliz, eu também fiquei feliz. E isso me deixou alegre, sabe? Porque é bom você fazer essa obra. Mas sim, a gente pretende voltar, congregar, porque as pessoas precisam entender uma coisa: não existe meio afastado. Ou você está de pé ou você está caído. É o meu ponto de vista. Então, hoje, eu me considero sim uma pessoa afastada. Eu sou sincero. Afastado porque não faço parte de uma congregação, afastado porque não prego mais, afastado porque hoje não respondo mais a um pastor, mas não porque quero somente, tá? É porque a gente tem analisado algumas coisas, para antes Hoje o meu pensamento é chegar, sentar e ouvir, se envolver menos. Porque se envolver machuca demais, gente. Pastor, fazer uma pergunta ao senhor, assim, mais sucinta, direta assim, se o senhor quiser responder, pode responder. No caso, o modo de rejeição hoje do sistema religioso, ele é uma espécie de crucificação moderna? Sim. Se Jesus estivesse no tempo de hoje e fosse visto conversando com uma mulher no poço, com certeza ele seria disciplinado por alguns ministérios. Verdade. Seria muito bem disciplinado, diga-se de passagem. Sim. Isso se ele não fosse expulso. Me dá aqui a carteira da convenção, você não é digno, você foi pego, conversando. Já reparou, ô Leonardo, que quando Cristo vai conversar com essa mulher, os discípulos foram fazer o quê? Comprar. Comprar pão. Não tinha estrutura, nem todo mundo vai ter estrutura Não vai. para entender os nossos momentos de fraqueza, os momentos. E olha que não foi uma fraqueza de Cristo, diga-se de passagem. Só Eu entendi o seu ponto de contextualizando, vista. sim. Tá certíssimo o que você falou. Agora, meu pastor, dentro de tudo aquilo que a gente está desenvolvendo essa conversa, a igreja, ela mata ou faz viver? Rapaz, vocês vieram aqui. Por que eu tô falando isso também? Porque muitas pessoas, depois da conversão, tiveram ascensão, tiveram vida, tiveram notoriedade, Sim. né, sucesso, por causa da causa do evangelho e por causa também da igreja. Aham. Em contrapartida, outras tiveram uma vida totalmente derrotada, no sentido de perder tudo, não ter mais ânimo. Que nem o senhor relatou aí, o senhor esteve num momento difícil e ninguém te ligou. O senhor esteve num momento complicado, na qual o senhor precisava apenas de um abraço, de um carinho, de uma atenção. Ninguém o procurou, estendeu a mão. Então, nesse sentido, a igreja mata ou ela faz viver? Então, Léo, eu não vou ser leviano em dizer que todos fazem. Ainda tem muita gente boa, tá?
ainda tem muita gente boa mesmo, cara, de verdade. Ainda tem gente que levanta, ainda tem gente... Tá, mas só para dar uma Pimentar. pequena pimentada nessa pergunta, Eu percebi. numa escala de 0 a 10, quantos estendeu a mão quando o senhor mais precisou? Olha, Numa vou te ser escala de sincero, 0 a hein? 10. O pessoal da antiga... Seja sincero. Bota Eu não estou dizendo de julgamento e nem passar a mão na cabeça, tá? Eu estou dizendo de estender a mão, fazer a live. tá? Bota aí. Tô dizendo de estender a mão, né, Eva Pedro? Isso aí. De estender a mão. De dizer assim, irmão, não importa o que você fez, porém eu tô aqui. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Totalmente ao contrário do irmão do filho do pródigo. É. Então, Léo, eu vou te falar a verdade, cara. Sendo sincero pra você. Eu já tirei gente da crepe, você sabe muito bem disso. Já foi posto um 762 na minha cabeça, porque briguei, como eles chamam na linguagem, por um vacilão. Paguei dívida de pessoas que estavam à beira da morte para não morrerem. Quanto é que é a dívida? É X, toma Y e tá tudo pago. Cara, a gente já fez alguma coisa, hein? A gente já ajudou algumas pessoas por aí. Mas no momento em que eu precisei da ajuda, sinceramente, Léo, de 400 pessoas que poderia me ajudar, somente uma pessoa me ligou, cara. Literalmente uma pessoa me ligou. Entende? Então, eu posso te dizer que 99% das pessoas que hoje ocupam por vaidade, elas têm medo de levantar um caído, porque elas não querem perder o posto. Porque se o fulano voltar, eu perco a ascensão. Porque se o fulano voltar, ele vai voltar a chamar a atenção. Porque se o fulano se levantar, ele Mas vai... isso cai na síndrome de Lúcifer? Não, isso cai não, isso é. Isso é. Isso não cai não, isso é. Nem todos aqueles que estão já são israelitas. Então, assim, conversando com algumas pessoas que hoje estão firmes em Cristo, ou como diz Paulo, aquele que pensa que está, eu percebo uma coisa. A igreja que está aí não é a igreja que Cristo vai buscar, todo mundo sabe disso. Essa igreja não. Esse sistema não, né? Não. Concordo. É porque o sistema jaz do maligno, né? É dele. O sistema é do maligno. Meu pastor, dentro daquilo que dessa pergunta que eu acabei de fazer para o senhor, pela misericórdia de Deus, a gente às vezes dá estudo, né, para alguns obreiros, para alguns futuros obreiros, alguns que já estão aí também exercendo o cargo. Eu sempre explico aquele texto de Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 18, que Paulo vai falar assim: todos me abandonaram na minha primeira defesa, mas Deus esteve comigo. E o que eu quero falar para o senhor nesse momento? Tem coisas que Deus permitiu na vida do senhor para dizer que o senhor tem que depender só dele. Até porque está dentro de um pacote ministerial. Uhum. É claro que ninguém quer exercer o ministério, abençoar vidas e receber facada, punhalada, desprezo. Mas o evangelho é isso. Eu sempre converso isso com o Pedro. Às vezes o Pedro, não, Léo, eu falo, não, Pedro, tá dentro do pacote, irmão. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Então eu tenho certeza que essa situação toda que o senhor passou e que o senhor agora vai recomeçar em nome de Jesus, o ministério do senhor, vai servir de experiência. Mas eu tenho certeza que Deus nunca te abandonou. Ah, isso eu sei, Léo. Deus sempre esteve com o senhor. Deus sempre esteve te abençoando, te guardando. Sempre teve de braços abertos esperando você voltar. Né? Ô, Léo, eu perdi 9 quilos em um mês, cara. Caramba. Trancado dentro do quarto, só comia maçã e bebia água. Em depressão e assim, olhando no telefone, não, alguém vai ligar. E ninguém liga, irmão. Tá bom, o senhor pastoreava igrejas, correto? Aham. Dentro dessas igrejas, a sua liderança, seus liderados, qual foi o comportamento deles para com a sua vida?
Desculpa, sem querer interromper o senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é importante. Porque isso é importante para quem vai estar ouvindo, para quem agora está pastoreando, para alguém que agora está liderando. Que é o principal. Né, Pedro? Para ele entender que nem todo mundo que abraça ele está com ele. Com ele, exatamente. E nem por isso ele vai deixar de fazer aquilo que Deus... Ô, Léo, eu acho que o recado seria melhor para quem está se convertendo, cara. A mensagem, se hoje estivesse terminando agora o podcast, e minha última palavra direcionada ao público seria: olhe para Cristo. Só. Não espere nada da liderança. Entende? Por exemplo, dentro, não muito longe daqui, mas dentro de uma instituição, um determinado pastor orientou as suas ovelhas a não visitar determinadas igrejas. Entende, Lucas? E o que me deixa revoltado, uma revolta minha, pessoal, de não concordar, é que quando nós tratamos dessa pessoa que veio debaixo de pecado também, tá? Veio de queda. Veio de queda e a gente tratou com misericórdia, tá? Veio debaixo de queda e a gente tratou com misericórdia e não fizemos o que o filho de Noé fez quando viu a nudez do pai. Porque o filho de Noé, quando foi Cã, que quando viu a nudez do pai, ele saiu e divulgou: ó, eu vi a nudez do pai, eu vi a vergonha. Tudo bem, alguns vão dizer que Noé coabitou e tudo mais, mas a gente não pode afirmar isso. Concordo. Fora da... Entende? Muito fora, muito fora. fora. Fora do contexto. Então, assim, ele viu a nudez do pai e divulgou. Os irmãos, quando vieram, eles não olharam para o pai. Eles pegaram lá o lençol, não olharam para o pai e cobriram a vergonha. Sim. Então, hoje a gente tem gente que... Isso aqui, às vezes, é uma maldição, cara. Sabe? Porque o diabo, ele tem pessoas que trabalham para ele. O diabo... Existem pessoas que o diabo não quer matar, cara. Existem pessoas que o diabo não tem pressa em levar para o inferno, porque eles já fazem o inferno dentro da igreja. Eles trabalham para o diabo dentro da igreja. De que forma? Poxa, de todas as coisas que Deus não gosta, o que Deus abomina? Aquele que Contenda. semeia discórdia entre os irmãos. A contenda. Então existem pessoas que o diabo ama, trabalha para ele, tem carteira assinada e vai se aposentar. Porque semeia discórdia. Olha só como é que são as coisas. Eu vi o Pedro passar. Aí eu falei, pô, vi o Pedro passar. O Lucas falou para você, pô, vi o Pedro passar com uma pessoa na carona. Aí você falou para outra pessoa, eu vi o Pedro passar com uma mulher no carro. Isso daí, para ele que tem uma imagem, para ele que tem um nome, um respeito, um cargo, uma autoridade, a reputação dele vai abaixo. Eu falei algo, o Lucas passou. Sabe aquela brincadeira de criança, telefone sem fio? Sim. Os crentes trabalham dessa forma. Infelizmente. Entende? Então, assim, falando sobre a tua pergunta, foi pessoas que eu tratei, pessoas que veio de pecado, pessoas que a gente... Porque eu concordo em abafar pecado, cara. Eles não estenderam a mão, não procuraram. Eu concordo. Quando eu falo de abafar pecado, eu digo de você tratar, mas não expor. Tá em off, né? Por exemplo, vocês estão fazendo pergunta, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Da liderança antiga, para não comprometer a liderança atual. Mas vocês aqui, pequei e errei, vocês teriam capacidade de chegar e falar para a liderança, oi, pequei e errei? Em um gabinete? Hoje em dia? Hoje não. Hoje em dia, não. Hoje Quase não. que impossível. Impossível, porque é o famoso telefone sem fio. Vai chegar e vai se espalhar. Porque dependente da liderança, não são todas, né? Mas dependente da liderança que escuta, ela não sabe muitas das vezes absorver o que está escutando. Essa é uma grande falha das lideranças atuais, infelizmente. Sim. Tem muita pessoa que escuta e leva algo que está escutando, comenta algo com a própria esposa, família. Com a própria família. Exatamente. E aquilo ali gera um burburinho que depois, para você controlar, fica inevitável. Mas sabe o que eu vejo dentro disso? Muitos guardam. Acho que naquele primeiro momento, eles guardam e dizem assim, pô, beleza, não, tô contigo, tamo junto. Mas no momento que vai ele... deixar ali escondidinho. Um exemplo, Pedro tem uma ascensão... Sim.
Ou o Pedro teve um problema com Botar alguém ali no ministerialmente. bolsinho ali Não, guardado. Pedro aqui, ó. Tem aqui, ó, você, ó. Sim, eu sei. Assim, Infelizmente, Sim. funciona assim. eu vou Sim. levantar uma bola que depois que eu caí, porque a queda chama atenção, tá? A queda, ela chama atenção. Lembra quando o Eutico cai da janela? O culto está acontecendo. Deus, obrigado por isso. O discurso de Paulo, é prolongado porque ele tem uma missão no outro dia. Todo mundo aqui sabe disso. Ele não tinha muito tempo para ficar ali. Então ele tinha que disciplinar, orientar, aconselhar o máximo possível. Então ele aproveitou. Sendo que Eutico cai, ele está sentado no pior lugar e Eutico cai. E a queda de Eutico chama a atenção de quem está dentro, de quem está pregando e de quem está fora. Paulo continua o discurso depois da queda de Eutico ou ele interrompe? Ele Pedro, interrompe. Bota pra fazer uma live aí pra mim, sabe? Interrompe. Ele interrompe. Ele Aí que interrompeu. tá. Hoje em dia, a igreja ela não quer se dispor a gastar 30, 40, 100 reais com uma alma. Imagina parar um discurso, É. parar um culto, na qual movimenta grana, recurso, na qual movimenta visibilidade para a denominação, Tá, mas eu por só causa quero- de uma vida. Eu só quero fazer uma pergunta bíblica. E me responde pela Bíblia, não pela tua opinião, nem pela sua opinião. Não, Só uma fica à pergunta vontade, bíblica. fica à vontade. O discurso que Paulo está pregando ali, a Bíblia expressa o que ele está falando em si? Não, Não fala não. Mas por que a gente lembra dessa história? por causa da atitude. Então, nenhum discurso é válido quando a atitude não corresponde. Consegui não. Nenhum discurso é Eu válido. falei isso domingo, né, Lucas? Foi. Ele Nenhum discurso é válido quando a atitude não responde. Verdade. Entende? Então, ou seja, Paulo para a mensagem que ele está pregando para levantar quem caiu. Porque não me adianta pregar se eu não tenho a ousadia de levantar quem caiu. A sua pregação é em vão. É em vão, é nula. Concordo. É nulo. Sabe? É forte, porque Paulo ali naquele discurso ali, ele tá pregando arrependimento. E sabe o que é mais bonito, misericórdia, e de repente não tá tendo misericórdia. O- E é muito, se a gente se basear hoje nas mensagens que a gente escuta, nas pessoas que a gente assiste, muitas das vezes, muito tem um discurso bonito, mas as atitudes não condiz daquilo que ela tem falado. Eu sempre converso isso com o Lucas. Não adianta a gente ter fala, Boa oratória. discurso, oratória, É, hermenêutica, discursos, exegese etc. excelente, se a gente tiver vida praticada. Exatamente. Entendeu? E A sabe, prática. e sabe, Não adianta. A prática vale muito. Tem uma passagem bíblica que fala, agora me falha a memória, que eles me adoram só pelos lábios. Por lábios, mas o seu coração tá longe de mim. E um monte de gente assim, Exatamente. infelizmente. Tá assim porque é a prática. A gente está tendo agora um retrato de um líder que teve uma notoriedade, uma Léo, evidência absurda dias depois, durante alguns anos, e hoje, se você for falar o nome do pastor antes em alguns lugares, você é mal Ô, visto. pastor, eu acho que essa pergunta que eu vou fazer vai se basear muito na resposta que você já ia dar. Hoje, se baseando no que a gente estava falando aqui no livro de Lucas, na passagem do filho pródigo, hoje você voltando, retornando à casa do pai, você acha que as pessoas se alegrariam com a festa? sinceramente, muitas pergunta. pessoas sim. Como eu falei, tem muita gente boa, cara. Tem gente que ama a gente de verdade, sabe? Por tudo que fizemos, pelas vidas que edificamos, pelas vidas que batizamos. Entende? Muitas pessoas sim. Mas muita gente da liderança não. Por exemplo, quando aconteceu de eu ter caído, e eu não tenho vergonha de admitir isso, 2 dias depois fizeram reunião para trocar o nome da igreja e para saber o que iam fazer com o despojo da guerra. Que isso, cara. Dias depois. E a liderança que debateu entre si, ajudei a todos, tá? Como eu falei, o que ficou, os 2 que ficaram com o despojo, um deles chegou totalmente maltrapilho, sem credibilidade, sem nada. Ele veio de queda, a gente edificou, a gente não abafou, mas a gente fez o que a Bíblia faz, sabe? Acolher.
cobriu a nudez do irmão. A gente não expôs, como não expôs até hoje. E hoje, o cerne da mensagem da pessoa é: não pode visitar aquela igreja. As pessoas precisam entender uma coisa, Lucas. Eu preciso ser fiel ao meu líder enquanto meu líder é fiel à Bíblia. Eu não preciso ser fiel ao meu líder se o meu líder não é fiel a Deus. Concordo. Infelizmente, Leandro, sabe por quê? no sistema acontece isso. Muito. Obediência cega é pecado. É pecado, sim. Deus nunca vai te tirar o poder de raciocínio, cara. É o que está em Atos 5, 29, né? Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Do que aos homens. É. Mesmo sendo esbofeteado. Entende? Então, assim, é melhor hoje em dia. Tem muita gente, tá, Pedro, que se alegra. Mas a maior parte dessas pessoas são ovelha, não são liderança. Por quê? Mas por que a liderança, os líderes, né? São os pastores que lutam para que as almas retornem, eles pregam sobre isso. A Santa Ceia, um dos cernes, é o perdão. Eles pregam sobre isso, eles evangelizam. Então, por que quando um líder que se afastou, não convém a forma, mas está retornando para os caminhos do Senhor, eles, ao invés de se alegrar e festejar, eles se entristecem Porque e maldizem. porque Por quê? tem- Que coração de liderança é essa? Porque tem líderes que têm o síndrome de Lúcifer, né? O síndrome de Lúcifer. Ele precisa ser estrela que brilhe, sabe? Não pode ter outro perto, não pode ter outro igual, ou não pode ter outro semelhante. Não pode ter, sabe? Eu prego, eu canto, eu faço. Ele é dono de tudo, cara. Ele bota pra torar, meu irmão. Ele prega, ele canta, ele discipula, ele tá parecendo com um juiz aí que a gente tem, né? Lá em Brasília, famosíssimo. Ele advoga, ele é juiz. Tomar ele é- cuidado, senão a gente não tem É, dinheiro para pagar o imperador também, advogado. Calma. Calma. Ainda bem que eu tenho uma amiga. Tem um amigo teu também, né? Que tem todos os dons. Poxa, aí como esse aí tem o nome. Não, mano. Então, assim, eu creio que alguém que vai ouvir e ver vai estar nessa mesma posição do pastor Anderson Magalhães, e muitos que não estão um dia vão estar. Eu fico com pena, eu não tenho raiva. Já tive ira em algum momento da galera, da liderança do sistema, porque a igreja é maravilhosa, irmão. A igreja de Jesus é abençoadora, a Não, igreja de é. Jesus é fantástica, irmão. É a igreja de Cristo. Não há como falar qualquer vírgula, nada contra a igreja de Imaculada. Jesus. É bom demais Imaculada. estar Agora, junto contra dela, o né? sistema, contra uma galera que não quer mudança, É. contra uma galera que sabe que está fazendo errado e poderia mudar, e mudar o norte, e não querem, É. essa galera, eu hoje tenho pena. Ô, Léo, eu vou te ser sincero, mas olhando agora e sendo muito direto, eu não tenho pena, não. Eu vou te dizer o porquê. Se você sabe que o seu líder faz parte de um sistema, e se o teu líder tem a capacidade de dizer para você, olha, você não pode visitar determinadas igrejas, você não pode visitar determinadas pessoas, você não pode ajudar não pode levantar o caído, você não pode estender a mão ao próximo, o que você está fazendo congregando lá? Sai de lá, irmão. É verdade. É simples. Ah, porque Deus me revelou. Psh, pastor, eu quero Bíblia. Tá na Bíblia? Que céu é esse que o teu pastor vai? Que céu é esse que a sua igreja então é exclusiva? Você vai ter um Deus só para você, um altar só para você, uns anjos só para você. Querido, se você não tem comunhão com os irmãos na terra, tu não vai ter comunhão no céu. Então, se um pastor chega para uma ovelha e para a sua igreja e fala, você não pode... Pode continuar? Você não pode visitar determinadas ovelhas, você não pode... Uma coisa é o pastor orientar, tá? Uma coisa é o pastor orientar. Irmão, olha só, você não pode visitar em dia de culto. É. Entende? Você não vai visitar em rebeldia. Agora, pastor, hoje tem culto lá na casa do irmão Lucas. Gente, é a mesma palavra, é o mesmo Cristo. Mas aí, sabe o que é o complicado de tudo? É que eles têm medo de perder. Perder o quê? A ovelha não, o dinheiro que a ovelha dá.
Me desculpa, tá? Porque quando você tem, o tratamento é outro. É. Eu sei do que eu tô falando, hein? O tratamento, o sorriso é outro, a visita. Porque se for a irmã Sentembrina que trabalha na cantina, quem visita é o diácono. Se for o empresário que fica doente, quem visita é o pastor. Ué, não é alma? Não é tudo alma? E detalhe que isso acontece da tratamento- grande a a pequena. pequena. Pequeno, são todos. Não é exclusivo. Não é exclusivo, não. A realidade tem que ser dita. O porquê que eu tô falando que eu tenho pena? Paulo fala à igreja de Gálatas no capítulo 6, no versículo 7. Deus não se deixa escarnecer. Uhum. Tudo que o homem plantar, planta, ele vai colher. ele colhe. Pela misericórdia de Deus, eu acredito que nem tudo que a gente planta, a gente colhe de forma negativa, porque Deus é muito misericordioso. Porém, algumas coisas que nós plantamos, principalmente no reino, a gente colhe. E por isso que eu falo, eu tenho pena dessa galera que tem uma plantação maléfica, sem perdão, sem amor, sem carinho, sem empatia. Porque vai chegar a vez deles. Ô, Léo, mas existe mais juízo para quem prega do que para quem ouve. Sim. Porque a salvação, ela não é pelo aquilo que você faz, é pelo aquilo que ele fez. Você merece ser salvo? Ele merece? Não, nenhum. Você merece? Não. Ninguém merece. A graça nos alcançou. Exatamente. Entende? Mas a misericórdia É na abundante. cruz do Calvário mudou toda a história da humanidade. Meus amigos, Por isso que o João chorou. estamos já se caminhando já para o final. Quando o papo tá bom, Tá dá vontade- fluindo, dá né? vontade de ficar mais um pouco. Mas já estamos agora nos minutinhos finais, nas nossas considerações finais. Gostaria de saber se você, Ana, tem mais alguma pergunta para fazer, ou o Lucas tem mais uma pergunta para fazer. Pode fazer. Sim, tem sim. E depois, meu pastor, logo após as perguntas, se puder deixar um recado para os nossos ouvintes aí, que Amém. tá assistindo essa... Eu quero deixar um recado pro pastor Anderson aqui ao vivo. Grato a Deus pela tua vida, por tudo que você fez por mim, irmão. Sabe por quê? Quando eu tava num momento de depressão, quem me ajudou foi você. Por isso que eu até me emociono, assim, eu falo sempre com a minha esposa. As pedradas que o senhor recebeu, o senhor recebe, muitas delas é válida, infelizmente, falar a verdade, mas outras são injustas e eu, como teu amigo, eu recebo junto, porque a amizade é carregar o fardo do outro. Verdade. E dificilmente alguém fala mal do senhor na minha frente. Não fala. Eu não tô falando por hipocrisia, o senhor sabe que eu sou um cara chato, às vezes escuto, falo a verdade que tem que falar, mas eu vou estar contigo até o final, irmão. Amém. Até o final eu vou estar contigo. Glória a Deus. Eu quero te agradecer, porque o que a gente tem feito hoje no reino, Deus sabe, louva a Deus, louva a vida do pastor Aloísio, do professor e sua. Que se eu não tivesse te conhecido, já te conheço há décadas, há anos, mas se não tivesse servido na tua igreja, se eu não tivesse passado por todos os processos que o Senhor me ensinou a passar, a gente não estaria aqui hoje. Tá? Amém, irmão. E é tempo de recomeçar. Amém. Independente da casa de oração. É tempo de recomeçar. Amém? Pastor, Tamo junto, meu amigo. Obrigado, de verdade. De verdade. vou fazer uma pergunta Pode para o fazer. senhor para quebrar o gelo um pouquinho. Como nós estamos terminando, o senhor me responde. Só uma perguntinha só. Uhum. Um lugar para o senhor. Um lugar. O melhor lugar? Isso, um lugar que o senhor goste. Assim que o senhor ache bom. Um lugar vem na sua mente. Cara, de verdade, Lucas. Adoração. Pessoa. Pessoa. De gratidão. Sim, Sinceramente, sim. pô, meu pastor, cara. Uma ferida. A ingratidão. Um versículo. A ingratidão machuca, irmão. Um recado que o senhor tem para dar para as pessoas. Um recado é: olhe para Cristo. Você vai ter 1000 motivos para se desviar e vai ter 1000 motivos e um para continuar. Então continue, porque vale a pena. Cristo é bom demais. A galera dele, algumas não é boa, não.
A equipe dele, algumas, não é boa, mas Cristo é bom demais. Amém. Pessoal, finalizando o nosso primeiro podcast, eu quero ser muito grato, primeiramente a Deus, pela oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui reunidos, falando um pouco da palavra do Senhor, contando um pouco da história do nosso pastor. Meu pastor, obrigado por ter aceitado o convite. Pão de queijo estava bom, hein? Obrigado Até eu tô comendo ao também. Léo, ao Lucas, que tá Nada, comigo meu aí irmão. nessa bancada aí, nos Tamo ajudando junto. nesse projeto. Tamo junto. Tenho certeza que esse será o primeiro podcast de muitos Top. que vai edificar, que vai trazer conhecimento para nós. E também quero ser também muito grato a nosso amigo que está cedendo o nosso espaço, esse espaço aqui chamado Pipoca Guaraná. Você que quer conhecer mais um pouco desse estúdio, você Muito bom, perfeito. Perfeito. pesquisa aí Exatamente. no Instagram, em Pipoca e Guaraná. Que estrutura, hein? Irmão, obrigado, tá? Obrigado pela moral. Cultura absurda. Obrigado aí por conceder esse espaço pra gente. Você que quer patrocinar o nosso podcast, nos chame aí no Insta, deixa uma mensagem lá. Tenho certeza que será abençoado para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Obrigado. Eu gostaria de finalizar isso aqui, a gente encerrando com uma oração. Amém? Amém. Pastor Paulo. Nosso pastor. Pai, obrigado por esse momento de confraternização. Meu Jesus. Como é bom estar com os amigos, como é bom estar com os irmãos. Abençoa todos os espectadores, Senhor, que estão em casa, nos assistindo, Senhor. Ó Deus, pessoas que pensarem em desistir, faça com que continue, porque Aleluia, é bom demais Jesus. estar em Ti. Nos abençoe, abençoe nosso amigo, esse espaço, todos aqueles que vierem aqui, façam tudo para a edificação do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, curte aí, compartilha Bastante. e nos ajuda aí, divulgando, tá bom? Divulga. Deus abençoe. Tamo junto. Divulga, hein? Valeu, tchau, tchau.